Bom, nós vamos dar início ao seminário de estratificação social. Nesse texto, nós utilizamos o texto Desigualdades Sociais no Brasil Contemporâneo, de Marta Arreteche, que é professora de Ciências Políticas na USP. Nesse seminário, nós dividimos em vídeos, cada vídeo corresponde a um bloco do texto. O tema traz o questionamento sobre quão relevante é o regime democrático na redução das desigualdades sociais no Brasil. E para elucidar esse tema, o texto traz três diferentes visões. Na primeira delas, a teoria do eleitor mediano, ela defende que, sobre o argumento de que a renda do eleitor mediano é menor que a renda mediana, esse eleitor tende a votar a favor de medidas e políticas de redistribuição de renda. Já na segunda teoria, que é a teoria da força parlamentar de esquerda, a resposta deles é depende. Isso porque eles defendem que o aumento de parlamentares de esquerda no parlamento tende a aumentar as chances de serem aceitas e desenvolvidas algumas medidas e políticas que defendam a política realmente de redistribuição de renda. Já a terceira, que é a teoria institucional, também responde com depende. Nesse caso, eles defendem que os parlamentares podem ou não podem, na verdade, podem ou não trabalhar a favor de desenvolvimento de medidas e políticas que vão ajudar a redistribuição. Mas aí, nesse caso, utilizando, como que eu posso dizer, certo que algumas oportunidades institucionais que dê brecha para eles aprovarem algumas medidas de redistribuição que sejam melhores para a população. Um ponto importante dado no texto e relatado é evidenciar a questão da distribuição de renda no Brasil e a questão da desigualdade durante os últimos anos em que estava no poder o regime democrático. Nesse caso, o texto traz um dado que informa um certo fracasso do regime democrático se nós formos analisar especificamente o seu trabalho na redução da distribuição de renda. Vale ressaltar ainda que estamos observando a desigualdade e deveríamos sempre analisar qual tipo de desigualdade nós estamos observando. Isso porque existem a desigualdade de renda, que não é o fator crucial para a classificação do indivíduo. E também temos a desigualdade econômica, que utiliza, além da renda, algumas questões mais abrangentes, pois ela se utiliza de questões não monetárias. No material em questão foi utilizado a ideia de desigualdade econômica. Nesse caso, ela torna a desigualdade ainda mais acentuada entre as classes mais baixas e a elite. Isso porque ela utiliza, como eu falei, algumas classificações não monetárias, como, por exemplo, acesso a alguns objetos que podem ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional, como saúde e educação. De acordo com o texto, ainda, entende-se que a desigualdade se torna estável quando a distribuição global de renda permanecer inalterada e quando as camadas inferiores tiverem acesso a serviços antes inacessíveis a eles ou quando os seus ganhos forem superiores às camadas de elite. Nesse caso, está havendo uma redução na desigualdade. Sendo assim, de forma preliminar, entende-se que por trás da desigualdade existem diversos fatores variáveis, como mudança comportamental, forças de mercado, ou seja, desse modo, a desigualdade é o resultado de
fatores sociais, políticos e econômicos, não podendo ser entendido com um olhar tão simplista sobre o regime democrático. Dando continuidade ao tema democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil, vou citar agora um pouco sobre o conceito métrica da desigualdade econômica. Segundo o artigo, as principais divergências de interpretação são decorrentes de confusão terminológica e conceitual, separando a desigualdade monetária da desigualdade não monetária. Destacamos primeiramente a renda dos indivíduos e segundamente as referências além da renda, como acesso a serviços, condições de vida e capacidade. A distinção dos indivíduos traz necessidades diferentes entre si, tornando as necessidades diferentes caso todos recebam o mesmo salário. Como citado por Amartya Sen, tanto a educação afeta a renda, quanto a renda afeta o acesso à educação. Destacamos também que as políticas afetam a renda, assim como o acesso aos serviços públicos também afetam a renda, e são fatores que mostram que a dimensão não monetária da desigualdade afeta a sua dimensão monetária. A qualidade das relações sociais é determinante na desigualdade monetária. As dimensões não monetárias podem ser diretamente afetadas por regras de acesso aos serviços públicos, como os serviços de transferências monetárias do Estado, saúde e educação, tornando-se os principais fatores que afetam a desigualdade econômica. A desigualdade econômica é de fato ainda maior que apenas um viés de renda. Segundo os princípios de Pigou-Dalton, a desigualdade é reduzida se um extrato inferior for beneficiado por transferências de renda de um extrato superior. A métrica do 1% mais rico da população teve grande centralidade nos debates sobre a desigualdade da renda. Essa métrica supõe uma divisão entre dois lados. De um lado, a concentração da riqueza, resultado de ganhos derivados de ativos financeiros, e de outro lado, a distribuição da renda, em conceito que se requer que todos os ganhos sejam levados em consideração. Trazendo para o Brasil, alguns pontos foram destacados por Souza e Medeiros. Entre 1940 a 1964 foi um período de menor desigualdade na história brasileira. Já nos anos de 1960, mais de 3/4 dos trabalhadores brasileiros tinham baixos níveis de estudo e cerca de 60% dos trabalhadores não eram protegidos pela legislação trabalhista. Portanto, segundo o artigo, a trajetória da desigualdade econômica no período democrático contemporâneo será observada pelos percursos da renda e do acesso ao serviço de saúde e educação, havendo assim uma redução de desigualdade. Conceito e métrica bem definidos, nós conseguimos agora responder a uma pergunta essencial em relação à desigualdade econômica no Brasil, que é se ela diminuiu no período democrático contemporâneo, que vai de 85 a 2015. A resposta a essa pergunta perpassa pela análise em 3 dimensões diferentes da desigualdade econômica no Brasil, que já conhecemos como monetária, não monetária e a relação entre essas duas. Na análise monetária, temos sim que houve uma diminuição da desigualdade no Brasil, uma diminuição no coeficiente que mede a desigualdade econômica, bem como um acréscimo da renda domiciliar per capita nos estratos de renda inferiores, proporcionalmente maior do que o acréscimo nos estratos de renda superiores. Esses dois fenômenos eles têm acentuação e aceleração nos governos petistas, mas eles não têm ponto de partida nos governos petistas. Recebem, inclusive, contribuição nos governos Sarney e Fernando Collor. Da análise desses dois gráficos, do gráfico do coeficiente de Gini e do acréscimo da renda domiciliar per capita, nós temos duas informações importantes. A primeira é que é possível a convivência entre acumulação de capital e diminuição da desigualdade econômica. E a segunda é que a diminuição da desigualdade econômica no Brasil ela se dá em favor dos pobres, visto que os ricos não perdem renda nesse período. Esse fenômeno tem justificativa nas pensões contributivas e não contributivas, que começaram a ser pagas na década de 90. Essas pensões elas tiveram valor indexado, vinculado ao salário mínimo, e tiveram enorme impacto na distribuição, no aumento na diminuição do coeficiente de Gini.
além de ter justificativa também nas políticas públicas implementadas, as políticas públicas, tanto a de valorização do salário mínimo, quanto as de distribuição de renda direta, essas implementadas no governo Fernando Henrique Cardoso, ampliadas e melhoradas no governo Lula. O mercado de trabalho também é uma justificativa para essa dimensão monetária da diminuição da desigualdade econômica no Brasil, dentro de um contexto de valorização das commodities, que dá ao trabalhador mais vulnerável um aumento pouco mais significativo da sua capacidade de barganha com o seu empregador. Na dimensão não monetária, nós temos duas perspectivas. A primeira é acesso à saúde e a segunda é acesso à educação. No acesso à saúde, assim também uma diminuição da desigualdade no acesso à saúde, justificado com a criação do SUS, que universalizou o acesso à saúde de forma gratuita. Na perspectiva da educação, os dados são menos intuitivos, mas indicam sim que há uma diminuição da desigualdade ao acesso à educação. Porém, ao mesmo tempo que conseguimos universalizar o ensino fundamental, transferimos a dificuldade de conclusão do ensino fundamental para os ensinos médio e superior. E como já era de se esperar, a relação entre renda e o acesso a esses bens comuns, eles são opostos no caso da saúde e no caso da educação. Quanto menor a saúde, ou quanto menor a renda no caso da saúde, maior a necessidade do SUS. No caso da educação, quanto maior a renda, maior a facilidade de sucesso na trajetória de educação dos indivíduos. Visto que esses fenômenos, a diminuição da desigualdade econômica no Brasil não se justifica por si só nas bandeiras partidárias, nas bandeiras levantadas pelos governos, nem na teoria do eleitor mediano, a autora procura e acha outras justificativas para essa diminuição, para esse fenômeno, que é o que ela chama de aumento da critização, uma espécie de aumento do pensamento crítico, do senso crítico na época da redemocratização brasileira, bem como uma escolha estratégica dos parlamentares que presidiriam as comissões temáticas da Constituinte, que deu origem à Constituição de 88. E uma grande visibilidade das questões políticas redistributivas, montam o escabouço de motivações e justificativas para a diminuição dessa trajetória da desigualdade econômica no Brasil. No tópico A Política das Políticas da Inclusão, a autora descreve como a Constituição de 1988 trouxe em seu texto inúmeros direitos sociais para a população mais marginalizada da sociedade, entre os quais destaca-se a universalização dos direitos dos sistemas de saúde e educação. Com o processo de democratização formalizado pela referida Constituição, as classes sociais mais baixas passaram a ter a maior participação na vida política, de forma que ocorreu um processo de mudança interna na forma de lidar com políticas públicas voltadas para esta população, pois elas representam uma fatia bem relevante do eleitorado. O Brasil, antes da Constituição de 1988, era um país onde o combate à desigualdade não encontrava espaço na pauta política, pois a população mais pobre tinha uma participação política bem limitada e um baixo poder de mobilização. Contudo, nos dias atuais, o combate à desigualdade é uma política pública pautada tanto por partidos políticos conservadores de direita, quanto por partidos políticos de esquerda, visto que somente o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada abrangem cerca de 50% do eleitorado. Sendo assim, os partidos conservadores não podem se dar ao luxo de restringir seu eleitorado somente à classe média ou então a empregadores e a pessoas de classes sociais mais altas
E os partidos de esquerda também não podem restringir o seu apoio a somente trabalhadores organizados e sindicalizados. Diante do exposto, conclui-se que o regime democrático não reduziu a parcela de renda total apropriada pelo 1% mais rico no Brasil, muito menos eliminou um conjunto de fatores que criam a desigualdade econômica. São elas a desigualdade de oportunidades educacionais nos níveis médio e superior de ensino, a resiliência das desigualdades raciais e da desigualdade de gênero e cor no mercado de trabalho, entre tantos outros fatores. Fato é que o Estado é produtor de igualdade e desigualdades, porque suas políticas atingem categorias diferentes de beneficiários e dimensões diferentes de vida de um mesmo indivíduo. A trajetória da desigualdade econômica é o resultado agregado de uma combinação de políticas distintas, pois os efeitos de cada política tendem a se concentrar sobre as categorias distintas de afetados. Adotarmos como critério a redução da desigualdade, a evidência de que os mais pobres sejam beneficiados por ganhos de renda proporcionalmente superiores aos dos mais ricos, ou ainda se serviços antes acessíveis apenas aos privilegiados forem estendidos aos mais pobres, podemos afirmar que a desigualdade econômica no Brasil em 2015 era menor do que em 1984. A queda da desigualdade econômica é explicada por políticas de inclusão dos outsiders. Esta garantiu a transferências de monetárias vinculadas ao valor do salário mínimo para trabalhadores com inserção precária no mercado de trabalho. Também teve impacto sobre a desigualdade entre os cidadãos ao eliminar a barreira de titularidade produzida pelo regime conservador de política social adotado nos anos de 1930, que vinculava a previdência e a saúde à isenção no mercado de trabalho formal do trabalho. Por fim, também desafia a teoria da força parlamentar da esquerda, visto que as decisões que deram origem às políticas de inclusão dos outsiders foram aprovadas em arenas em que a esquerda era francamente minoritária. Diferentemente, são mais bem explicadas pelo uso estratégico das regras da arena parlamentar por parlamentares progressistas, em resposta à politização das desigualdades que acompanhou o processo de redemocratização. Portanto, os fatores políticos que deram origem às políticas de inclusão dos outsiders não são os mesmos que explicam sua trajetória posterior. Se essa inclusão foi resultado de um fator exógeno associado à transição democrática, a contínua expansão dos benefícios é mais bem explicado pelo fato de que a convergência dos partidos em torno dos beneficiários desta política.